Gravando mais um vídeo aqui na beira do rio Caeteté. E dessa feita nós estamos aqui montando o cenário. O cenário aqui é esse aqui, ó. E aqui veio a irmã Vitória que está fazendo participação nesse vídeo aqui especial. Olha, um tronco de um coco babaçu que a chuva trouxe aqui, não sei, tá aqui no meio das águas. E agora vai servir para a gente bater um papo aqui, fazer um vídeo aqui. A irmã Vitória vai participar nesse vídeo. Irmã Vitória lá de Canaã dos Carajás, aqui do Estadão do Pará. E você que está vendo esse vídeo aí já sabe como fazer, né? Dá um like, compartilha e envia para os seus amigos. Irmão Gilmar também está aqui, irmã Lúbia, mas eu vou preservar eles do vídeo por causa dos direitos autorais. Irmã Vitória, o que você vai cantar aí? Porque ele vive. Porque ele vive, do Inário. Pode? Deus enviou seu Filho amado pra me salvar, me perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque ele posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Bom dia meu povo. Dando continuidade no vídeo de ontem, eu fiz a citação da escritura
E depois eu fui procurar, pensei que era Hebreus 12, mas é primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós que fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um espírito. No vídeo de ontem eu falei que Deus está representado na água, a água da vida. Agora aqui na escritura de primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 13, está dizendo que todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. E todos nós temos bebido do mesmo espírito. Cristo está representado na água da vida. Cristo está representado, como eu falei no vídeo de ontem, no pão da vida. E todos quanto fomos batizados em um espírito, batizados em um espírito para formar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado de membros que portam o mesmo espírito. Então, quando você vê a pessoa professando uma vida cristã e não carregando o espírito de Cristo, ela não representa o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo deve ser batizado no Espírito, deve beber do mesmo Espírito, deve se alimentar da mesma palavra. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não veio só em palavras, mas ele veio no poder e demonstração do Espírito Santo. Eu estou com uma mensagem aqui, porque tiveram que ser pastores. Por que tiveram que ser pastores e não teólogos? Por que tiveram que ser pastores e não sacerdotes? Por que tiveram que ser pastores e não religiosos? No nascimento de Jesus Cristo, quem foi avisado, divinamente avisado pelos anjos e ouvir o canto dos anjos, foram os pastores que estavam naquele tempo com seus rebanhos, guardando o rebanho durante a noite. Então foram eles que foram avisados por Deus que o menino Jesus havia nascido. Por isso é que o tema dessa mensagem é por que tiveram que ser pastores. E nessa mensagem está escrito assim, no parágrafo 184. Nenhum homem tem o direito de entrar ao sagrado púlpito para pregar a palavra até que haja feito assim como Moisés fez. Se encontrar com Deus, ele mesmo sobre os terrenos aonde não haja explicação feita por algum teólogo que possa explicar isso. Moisés trilhou um caminho, Moisés aproximou-se de Deus e de sua palavra e viveu tão próximo de Deus, fisicamente e espiritualmente, e entrou ao sobrenatural de uma maneira tão tremenda que ninguém dava conta de explicar o ministério de Moisés. Hoje nós temos muitas formações teológicas que querem estudar a Deus para explicar a Deus. O verdadeiro ministério de Deus aqui na terra não pode ser explicada. Não pode ser mentalmente compreendida, porque o Evangelho de Deus foi escrito por Deus para a mente espiritual
não interpretá-la, mas crer na palavra que está escrita. Ninguém deu conta de compreender Moisés, ninguém deu conta de estudá-lo, pois ele tinha consigo um ministério sobrenatural que não podia ser compreendido. Mas veja, nenhum homem tem o direito de entrar ao sagrado púlpito para pregar a palavra até que haja feito assim como Moisés fez, até que haja se encontrado com Deus. Se encontrar com Deus nos dias que nós estamos vivendo é se encontrar com a palavra de Deus de maneira revelada. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não pode ser compreendida, ela não é de particular interpretação. A palavra de Deus é para ser crida, pois ela foi escrita e ela somente pode ser revelada por meio do Espírito Santo. Então, se não é qualquer um que tem direito ao sagrado púlpito, lembremos que nós acabamos de atravessar um período eleitoral. E nesse período eleitoral, os púlpitos das assim chamadas igrejas evangélicas são tomadas por políticos, tornam-se palco para pedição de votos. Nós estamos falando aqui de um sagrado púlpito de uma verdadeira igreja nascida do Espírito Santo de Deus, é um lugar reservado para a palavra de Deus, para o sagrado culto, para que o santo evangelho seja falado pela boca do verdadeiro pregador ungido pelo Espírito Santo. Então, quando olhamos a seriedade, a sinceridade da era dos apóstolos, dos dias de Pentecostes e trazemos para o dia que nós estamos vivendo, então nós encontramos uma grande lacuna entre aqueles que se dizem cristãos e o sagrado. Porque nós não podemos profanar as coisas que são santas. O santo evangelho de Deus deve ser preservado. O santo batismo da palavra de Deus deve ser preservado e mantido como está escrito. Porque há muitas reclamações hoje no mundo político, religioso, no tocante à Constituição Federal. Eles alegam que os juízes da nossa pátria não estão cumprindo com a Constituição Federal ao pé da letra como está escrito, como deveria cumprir. Agora, isso está envolvido tanto o mundo político pagão como o mundo político assim chamado cristão. Mas preste atenção, a Constituição da Igreja é a Bíblia Sagrada, é o Sagrado Evangelho de Cristo. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo tem sido distorcido. A Santa Ceia do Senhor, de acordo com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, também tem sido distorcido. São João 13, a partir do versículo 4, também não tem sido observado. Significa que o santo mandamento de Deus também está sofrendo o mesmo que a Constituição Federal está sofrendo. O santo evangelho de Deus está sendo distorcido através de ensinos, de teologias, está sendo distanciado das pessoas o verdadeiro mandamento de Cristo mediante a sua palavra. Então o que fazer? Eu digo para você que está nos assistindo nesta manhã, a única coisa que tem que ser feito é voltar ao sagrado evangelho de Cristo, é colocar o santo evangelho de Cristo em ação como está escrito. Ontem, no vídeo de ontem eu falei sobre batismo. Você não pode compreender Mateus, capítulo 19, versículo 28. Não pode compreender? Porque a compreensão do Mateus
28, Mateus 28, versículo 19, eu inverti. São Mateus 28, versículo 19. Para você compreender Mateus 28, versículo 19, você só pode compreender com a compreensão do Espírito Santo que lhe é dada pelo Espírito Santo quando você lê Atos capítulo 2, versículo 38, lhe traz a compreensão de Mateus 28, versículo 19. Porque Jesus nunca mandou que os discípulos fossem batizassem as pessoas nos nomes. Nos nomes. Ele disse no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá em Mateus capítulo 2, versículo lá em Atos capítulo 2, você vai encontrar na descida do Espírito Santo o cumprimento da palavra, da promessa, da descida do Espírito Santo. Você vai compreendendo assim: Pai é Senhor, Filho é Jesus e Cristo é o Espírito Santo. É muito fácil e simples de compreender pelo Espírito Santo. Se a palavra de Deus não for tomada pelo Espírito Santo, só vai gerar uma confusão na cabeça das pessoas que tentam tomá-la. Eles vão pensar que existe 3 pessoas na divindade. E Jesus Cristo ensinou em São João capítulo 14, dizendo assim. São João capítulo 14, ele disse assim, lá pelo versículo 8 em diante: quem vê a mim vê o Pai, quem conhece a mim conhece o Pai, eu vim em nome do meu Pai. Certo? Deve ser tomado exatamente da forma em que Jesus Cristo tem descrevido. Por quê? Se você tomá-la de uma forma diferente, será então a tomada da sua própria linha de pensamento. Então, quando você crê naquilo que Jesus Cristo falou, isso encerra o assunto. Jesus Cristo disse que ele era o Pai. Jesus Cristo disse que ele era o Filho. Jesus Cristo disse que ele, Jesus, é o Espírito Santo. Ele diz assim: naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, quem voltou no dia de Pentecostes foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, meus amigos do canal Obra Fé Expressada, deixo essas palavras com vocês. Digo para você que é membro desse canal, que é inscrito nesse canal, que ainda não provou a experiência de ser batizado nas águas, no nome do Senhor Jesus Cristo, que ainda não bebeu do mesmo Espírito, que ainda não foi batizado no mesmo Espírito, para formar o corpo de Jesus Cristo. Se você está chegando nesse canal aí por acaso, esse canal é um canal próprio para postagem de assuntos espirituais. Se você ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, deixa aí nos comentários. Se você deseja ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, deixe no comentário também. Se você já foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, também deixe nos comentários, tá bom? Deixe o seu like, compartilhe, comente. Nós estamos aqui numa ocasião muito especial, nesse retiro aqui que nos foi concedido pelo nosso irmão. Um cenário muito bom, muito bonito, próprio para um descanso físico, para um aproveitamento espiritual, como nós estamos tendo aqui. E aquilo que você não compreendeu nesse vídeo, você compreenderá no próximo vídeo. Nós estamos fazendo os vídeos não muito longos, para que então não fique tão difícil para ser acessado, para ser assistido. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.